E aí, pessoal? Tudo beleza? Hoje a gente vai direto ao centro da tensão na nossa vizinhança. A pressão de Donald Trump sobre a América Latina acaba de se materializar no maior navio de guerra do mundo. Temos a escalada militar aqui. Os Estados Unidos enviaram o porta-aviões nuclear USS Gerald R. Ford para o Caribe, a poucos quilômetros da Venezuela, e iniciaram manobras militares com Trindade e Tobago. Puxa vida, o que estamos vendo é a escalada no seu ponto máximo. A coerção de Trump agora atua em duas frentes: a guerra política para desestabilizar a Colômbia e o cerco militar para intimidar a Venezuela. É sobre a lógica da intimidação e o teste de soberania regional que a gente vai conversar. Beleza? Vamos usar nosso modelo de poderio militar versus soberania regional para dissecar o que essa demonstração de força dos Estados Unidos representa. O primeiro ato, e o mais crucial para a nossa compreensão do momento atual, é entender como Donald Trump utiliza seu poder para fabricar instabilidade, atacando a América Latina em duas frentes distintas, mas perfeitamente complementares: a guerra política aberta e a coerção militar explícita. Essa é a essência da nova política de pressão externa. A frente política, o desgaste estratégico da Colômbia. Primeiro, olhamos para a Colômbia. O presidente Gustavo Petro, um líder de esquerda democraticamente eleito, representa um desafio ideológico e prático à hegemonia tradicional dos Estados Unidos. Trump ataca Petro com retórica dura, chamando-o de líder mal avaliado e ameaçando a relação histórica entre os países. Essa não é uma briga de Twitter, é uma ação calculada de guerra psicológica. A denúncia de Petro é clara e vai direto ao ponto. O objetivo final é causar desgaste e instabilidade política para forçar uma mudança de regime, ou seja, um golpe de Estado. O alvo aqui é a soberania de um governo que ousa buscar um caminho fora do alinhamento automático. Ao questionar a legitimidade de Petro publicamente, Trump usa sua influência global para minar a estabilidade interna da Colômbia, incentivando a oposição e criando um ambiente de crise institucional. Essa guerra psicológica busca o declínio da legitimidade do governo, antes que ele possa consolidar suas reformas. A lição é simples: se você não se curva, o declínio será induzido externamente. A estratégia de sanções pessoais, o uso da Lei Magnitsky. A pressão política se manifesta em ações de retaliação. A tentativa de usar a Lei Magnitsky, embora a notícia anterior tenha sido arquivada no Brasil, a tentativa é a ação, para atingir autoridades brasileiras, ou, no contexto regional, líderes que apoiem Petro, mostra que a guerra é pessoal. A mensagem é: qualquer um que apoie a soberania latino-americana está sujeito à coerção individual. Isso gera um efeito cascata de medo e desincentiva a unidade regional contra a pressão de Washington. A frente militar, o cerco de alta intensidade à Venezuela. O segundo movimento é a ação militar, e é aqui que o risco de choque externo se torna alarmante. Os Estados Unidos não mandaram um navio qualquer. Enviaram o agrupamento do porta-aviões nuclear USS Gerald R. Ford. Puxa vida, essa máquina de guerra é a maior e mais letal base aérea flutuante do mundo. 337 metros de comprimento, capacidade para 5.000 pessoas e 90 aeronaves. O envio do Gerald Ford para o Caribe não é retórica. É o auge da coerção. É uma pressão externa que visa intimidar o governo de Maduro e testar sua capacidade de resposta, forçando-o a um estado de alerta permanente, o que, por sua vez, desgasta o país economicamente e logisticamente. A lógica da enganação é a mesma de sempre: justificar essa presença maciça com a luta contra o narcotráfico. Na realidade, o objetivo é o controle geopolítico total. Essa escalada é um recado claro de que a opção militar está sobre a mesa, mantendo a ascensão e a estabilidade do governo venezuelano sob ameaça constante. O alinhamento estratégico, Trindade e Tobago como base avançada. A manobra mais cínica envolve a escolha de Trindade e Tobago como parceiro para as manobras. O país, que fica a poucos quilômetros da costa venezuelana, aceita ser usado como base avançada, ganhando benefícios econômicos, como impulso na produção de gás natural, em troca. Essa escolha é crucial porque ela rompe a unidade regional. A maior parte dos países do CARICOM, Comunidade do Caribe,
defende o princípio de que a região é uma zona de paz. Ao se alinhar aos Estados Unidos nesse cerco militar, Trindade e Tobago enfraquece o coro regional contra a intervenção. Washington ganha uma base estratégica, intensificando o cerco naval e demonstra que pode quebrar a unidade latino-americana usando incentivos econômicos e militares. Se você chegou até aqui e está curtindo a análise, deixe um like e se inscreva. Não custa nada e é muito importante para ajudar o canal a crescer. Vamos continuar. O que vemos é um cenário de duas guerras. A guerra política, que visa a derrubada de Petro e a deslegitimação da esquerda, e a guerra de intimidação, que visa o cerco a Maduro e a anulação de sua soberania. Puxa vida, a pressão externa dos Estados Unidos está usando a força máxima e a retórica de golpe para dizer à América Latina: a soberania é negociável e a unidade não será tolerada. O teste é agora. O segundo ato é a análise das consequências diretas da manobra militar de Trump. A presença desse porta-aviões nuclear no Caribe não é um problema isolado de Caracas. Ele cria um risco de choque externo que ameaça toda a ascensão da América Latina. O desafio da sobrevivência e a reação venezuelana. A chegada do USS Gerald R. Ford força a Venezuela a sair da estabilidade de suas fronteiras e entrar em um modo de sobrevivência militar de alta intensidade. Maduro não está parado. Ele mobilizou uma força de 4,5 milhões de milicianos. Uma demonstração pública de que o país se prepara para a guerra de todo o povo. Essa mobilização é o contraponto direto à coerção norte-americana. Ela prova que a soberania venezuelana será defendida, mas tem um custo altíssimo. Forçar uma nação a manter um estado de alerta militar constante, desviando recursos e energia para a defesa, é a forma mais eficaz de guerra psicológica, minando o declínio da economia e da infraestrutura do país. A escalada aumenta drasticamente o risco de um incidente, um confronto no mar ou no ar, proposital ou acidental, que possa ser usado como o pretexto, o choque externo necessário para justificar uma intervenção militar maior por parte dos Estados Unidos. É assim que a estabilidade regional fica pendurada por um fio. O efeito imediato na estabilidade regional. A região, que deveria focar em sua ascensão econômica e social pós-pandemia, é forçada a gastar energia debatendo a guerra. O envio de um ativo militar de tal magnitude envia um sinal de que os Estados Unidos não hesitarão em usar a força em seu quintal. Esse ato de intimidação afeta a confiança dos investidores e a capacidade dos países vizinhos, como o próprio Brasil, de conduzir uma diplomacia comercial livre de pressões. O Brasil no fio da navalha. A coerção chegou ao quintal. O Brasil, sob o governo Lula, tem buscado uma ascensão diferente, pautada pela estabilidade, pelo multilateralismo e pelas alternativas estratégicas, como as parcerias no Sul Global e na Ásia. Agora, o Brasil tem a coerção militar dos Estados Unidos em seu quintal. Essa manobra anula o discurso de soberania na região e coloca o Brasil em uma posição delicada. Ou ele condena a ação militar, o que gera atrito direto com Trump, ou ele se cala e aceita a anulação da unidade regional e da zona de paz. A postura de Lula de buscar o diálogo com Trump, questionando a falta de respeitabilidade à soberania dos países, é a única postura aceitável. É uma defesa ativa da soberania e do direito internacional. A lição da unidade. Soberania não se defende sozinho. O mais importante que a crise nos mostra é a fragilidade da soberania individual. A luta de Petro contra a retórica de golpe e o cerco a Maduro contra o porta-aviões são um teste final para a unidade latino-americana. A falta de uma frente coesa, onde países-chave como Brasil e México se posicionam com ambiguidade diplomática, é o que permite que essa pressão externa continue avançando. O declínio da unidade regional é o maior trunfo dos Estados Unidos nessa manobra. Sem uma condenação coordenada do uso de poderio militar, essa pressão continuará a minar a ascensão e o desenvolvimento de toda a região, transformando a América Latina, mais uma vez, em um palco de disputa geopolítica. O Brasil deve se esforçar para liderar o clamor pela desmilitarização do Caribe. A nossa ascensão real só é possível em um ambiente de paz e respeito à soberania de todos. A lógica da responsabilidade exige que a diplomacia vença o porta-aviões. O que vemos é um cenário de duas guerras.
A guerra política, que visa a derrubada de Petro e a deslegitimação da esquerda, e a guerra de intimidação, que visa o cerco a Maduro e a anulação de sua soberania. Puxa vida, a pressão externa dos Estados Unidos está usando a força máxima e a retórica de golpe para dizer à América Latina: a soberania é negociável e a unidade não será tolerada. O teste é agora. A pressão externa dos Estados Unidos, combinando o ataque político e o cerco militar, não pode ser aceita. É intimidação. O Brasil precisa usar seu peso diplomático para exigir a desmilitarização do Caribe e o fim da retórica de golpe contra a Colômbia. É fundamental que nosso esforço pela paz prevaleça. O próprio Lula questionou a falta de respeitabilidade à soberania dos países. O recado de unidade e soberania precisa ser enviado de forma clara. A América Latina é uma zona de paz e não aceita ser tratada como quintal para manobras militares e retaliações políticas dos Estados Unidos. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!